O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, não é estranho que nós, em plena oitava de Natal, tenhamos uma tonalidade tão típica de uma Semana Santa. Nós estamos na oitava, em que celebramos todos os dias com a mesma alegria natalina. Então vocês podem ver, a igreja, ela tenta, nos seus sinais visíveis, expressar essa alegria, seja na iluminação, nas flores, nos castiçais. Estamos celebrando com a tonalidade festiva, mas no primeiro dia após o Santo Natal, já celebramos de vermelho. O padre não está de dourado para significar a alegria natalina, mas ele está de vermelho. Por quê? Porque estamos celebrando o martírio de de Santo Estevão. O padre está esquecendo o nome do santo. O martírio de Santo Estevão. E aqui, meus irmãos, nós não podemos esquecer, no Natal existe cruz. Isto é, nós não podemos dissociar essas duas realidades. Se nós olharmos a liturgia da palavra de hoje, nós veremos como ela tem uma conotação pascal. A primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o quanto Santo Estevão está ligado a Jesus, ao ponto de ele trazer nos lábios as próprias palavras de nosso Senhor. Diz aqui que ele é preso, ele é apedrejado, e enquanto ele é apedrejado, ele faz o quê? Ele diz, versículo 59, Atos, capítulo 7, versículo 59. Diz aqui: enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Nós estamos aqui fazendo uma referência imediata a Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, se nós estivéssemos ouvindo essa leitura no período, digamos, da Páscoa, nós não nos espantaríamos. Mas ouvir isso
no dia imediatamente após o Santo Natal, causa um certo espantamento. Pois bem, diz então que ele é apedrejado e ele intercede pelos que o apedrejam. Não está aqui na leitura de hoje, mas no versículo posterior, no versículo 60, Santo Estevão diz: Senhor, não leves em conta este pecado. Ele lembra que Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se nós vamos então para o Salmo responsorial, nós iremos novamente aqui ouvir Jesus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Este salmo Jesus rezou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então nós vemos essa ligação profunda entre a celebração de hoje, entre a vida de Santo Estevão, a morte de Santo Estevão e o espírito natalino. E o que é que isso ensina a todos nós? Que nós precisamos, meus irmãos, para que bem possamos celebrar este tempo, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus Cristo crucificado. Nós temos os olhos para Jesus na manjedoura e temos os olhos para Jesus crucificado. Este menino que nasceu para a nossa salvação, como gostava de dizer, eu sempre repito isso, porque me marcou muito quando jovem ainda, como seminarista, Dom Henrique Soares gostava de dizer: esse menino não é de brincadeira. Acolhê-lo é deixar transformar toda a vida. E acolhê-lo é, de alguma maneira, participar do ódio que o mundo tem a Cristo. Nós ouvimos ontem, João capítulo 1, versículo 10. A palavra veio ao mundo, mas o mundo não a acolheu. O mundo não quis acolher a palavra. Veio para os que eram os seus, e os seus não a acolheram. Então nós somos cristãos, nós somos seguidores do menino Deus. E nós precisamos então estar dispostos a, de alguma maneira, participar deste ódio do mundo. Porque se o mundo vos odeia, odiou primeiramente a mim, disse Jesus. Então esta realidade, esta configuração a Cristo. Mas qual vai ser então a nossa atitude diante do ódio do mundo, diante do pecado, quando nós sofremos as suas consequências? Nós iremos encher o nosso coração de raiva e de ódio também e pagar na mesma moeda? Ou nós iremos ter os sentimentos de Cristo no nosso coração? Não é, meus santos, não é romântico, pelo amor de Deus, não é uma palavrinha bonita para se repetir, mas é algo a respeito, para se meditar a respeito e pedir a Jesus que coloque no nosso coração os seus sentimentos, que coloque no nosso coração o seu espírito, que nos una a Ele, de modo que nós tenhamos a mesma atitude interior. Isto é, quando nos fizerem o mal, que nós, por causa do Espírito de Cristo dentro de nós, que nós perdoemos, que nós queiramos o bem, e que não seja simplesmente, pode ser no início, um ato que você faz porque tem que fazer, porque eu sou cristão, porque eu sou católico, mas que isso vá transformando o seu coração tão profundamente que seja uma necessidade. Você não vai concordar com a maldade que lhe fizeram, você não vai nem sequer gostar da maldade que lhe fizeram, mas porque você carrega no seu peito o coração de Cristo, você ama, você perdoa, você reza por aquelas pessoas. No evangelho de hoje que diz:
Jesus diz aqui em João capítulo 10, versículo 17. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis. Então, Jesus está aqui falando das consequências daqueles que abraçam a fé. Consequências estas que os primeiros cristãos viveram, situação esta que muitos cristãos estão vivendo hoje em dia e que cada um de nós também deve estar disposto a sofrer, a carregar uma parcela daquela cruz. E continua Jesus aqui no versículo 22. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então saber que nós iremos viver essa situação de ódio, de antipatia, de perseguição por causa de Cristo. Mas devemos estar preparados para isso e até mesmo nos alegrar, porque será o distintivo. Se todos nos amam e nos aplaudem, tem algo de errado. Tem algo estranho. Se no seu trabalho, se entre as pessoas que de alguma maneira passam pela sua vida, se não existe nada de diferente ao ponto de as pessoas estranharem, ou porque todo mundo é muito católico, e aí é claro, todo mundo tem a mesma fé, todo mundo vive tranquilamente. Ou você se mundanizou. Você é cristão, você é católico na igreja, aí você se ajoelha, você reza, faz o sinal da cruz, mas no seu trabalho, você é um pagão, você é pagã. Com as pessoas do seu condomínio, você é um pagão, você é uma pagã. Ninguém estranha nada em você, porque você é muito parecido com todos eles. Mas se você for de verdade cristão, se você trouxer os sentimentos de Cristo no seu coração, saiba, o mundo não vos aplaudirá. Ao contrário, o mundo vai achar muito estranho, muito radical, exagerada toda atitude sua por fidelidade a Cristo. Meus irmãos, estamos no início desta 8ª de Natal e nós somos chamados a nos configurar a Cristo. Olhe a sua vida, veja os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus sonhos. Eles estão configurados a Cristo? Ou você participou do Natal, você tem um presépio bonito montado em casa, você tem uma árvore de Natal, você diz Feliz Natal para as pessoas, mas o seu coração, aquele lugar, o profundo da sua alma, aquele lugar onde Jesus quer estar renascido, onde Ele quer estar vivo, Ele está presente. O seu coração é um coração parecido com o de nosso Senhor, de modo que isso se manifesta nas suas atitudes exteriores. De verdade, você é parecido com Jesus nas suas atitudes, quando lhe fazem o mal, quando criticam você, quando falam mal da sua vida. Qual é a sua atitude? Você tem uma atitude semelhante à de nosso Senhor? Ou você traz raiva, ódio, maldade, impaciência, gritaria? Como é que você tem? Quando as pessoas olham para você, quem elas veem? Apenas você? Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não há como olhar a vida de Santo Estevão e não ver Jesus. É muito parecido com Jesus. Você vê de imediato e diz, nossa, que homem
cristificado. Que homem divinizado, isto é, tão unido a Deus, tão transformado por Deus. Mas o mesmo tem dito a nosso respeito. Olham para nós e nos veem tão diferentes de nosso Senhor. É para isso que nós ouvimos a sua palavra, para que a palavra nos cristifique, para que a palavra nos transforme. É para isso que nós rezamos, para que no nosso contato com Deus, na oração, a oração nos cristifique, nos transforme. É para isso que nós nos colocamos diante do presépio e da manjedoura, para que o olhar orante nos transforme. Se você olhar maldade, pouco a pouco você vai carregar em você apenas aquelas maldades, aquelas coisas feias que você vê. Se você olha, assiste a coisas desonestas, você se tornará, pouco a pouco, desonesto. Porque aquilo que você vê, que você assiste, vai transformar o seu coração. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Mas se você se coloca diante de Jesus, é para transformar o seu coração e fazê-lo semelhante ao coração de Jesus. Quando você entra na fila da comunhão para receber a Eucaristia, é para que você seja transformado pela Eucaristia. Mas você tem colaborado com esta graça que Deus quer em você realizar? Ou mais uma vez, iremos olhar o que devemos ser, mas permanecemos tão distantes daquilo que Deus quer operar poderosamente na nossa alma, no nosso coração. Que hoje, meus santos, no dia de Santo Estevão, um homem tão configurado a Cristo, tão parecido com Cristo, ao ponto de trazer verdadeiramente as suas próprias palavras, peçamos também a Deus, no silêncio do nosso coração: meu Deus, transforma a minha alma, transforma o meu coração, para que eu seja cada vez mais parecido a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.